Deus colocou algo no meu coração para essa noite, irmãos. É uma carência que nós temos, irmãos, e assim, o ano Empower, ano do treinamento, e nós precisamos saber disso, né? Muitos homens contribuíram na Bíblia com prisões. Você sabe que muitos homens presos contribuíram mais para a humanidade do que homens livres. Difícil entender, né? Uma coisa assim. Mas hoje eu quero falar de um homem que, mesmo estando preso, contribuiu para que nós estivéssemos aqui. Contribuiu para o Evangelho, contribuiu para que nós estivéssemos reunidos essa noite aqui, que é o apóstolo Paulo e suas prisões. Que homem que nós vemos aqui, né? 4 das cartas de Paulo ele escreveu preso, e a gente não vê em nenhuma das cartas Paulo murmurando, falando, porque, né, eu vou largar disso. Quem aqui, quando chegou para Cristo, as coisas parecem que viram de ponta cabeça, né? As coisas que estavam dando certo começam a dar errada, e as portas não se abrem. Quem aqui aconteceu? Só comigo será que aconteceu isso? As coisas começam, né, a ser tão difíceis para nós. E lá em Efésios, né, a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 3, né, Paulo começa falando assim: por essa razão oro, eu Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês. Já no 2, ele falou que ia orar. Já no 2 ele para, ele só volta a orar no versículo 14, porque ele queria explicar algumas coisas aqui, direcionadas pelo Espírito Santo, sabe? Como é que um homem vem falar da graça de Cristo, né? Do amor de Cristo, estando na condição de preso, prisioneiro de Roma? É um paradoxo ali para Efésios entender, os gentios entender a respeito disso, né? E Paulo dá essa pausa, né, nessa oração, que no capítulo 3, versículo 1, ele começa falando, mas começa a explicar de uma maneira elevada, porque Paulo não era um prisioneiro comum. Nós olhamos para a vida de Paulo, ele nunca foi um prisioneiro comum. Paulo queria mostrar a profundidade das suas algemas aos gentios, aos efésios, e queria deixar algo para nós, Sabal Campinas. As prisões de Paulo. No 2 fala assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Primeiro tópico, prisioneiro de Cristo. Paulo interrompe a oração, né? Eu não sou prisioneiro de Roma. Paulo está falando aqui que não é Roma que prendeu ele. Paulo está falando, eu sou prisioneiro de Cristo. Sou prisioneiro por vocês, gentil. Eu estou preso por conta de uma responsabilidade a mim imposta. A gente vê no versículo 2 que foi imposto a Paulo. Foi imposta a Paulo essa condição desse ministério. E nós achamos, né, continuamos achando que eu vou escolher meu ministério. Irmãos, algo já Deus, o Espírito Santo já impôs a você. Quando nós somos prisioneiros de Cristo, irmãos, algo já foi imposto para nós. A gente já não tem mais escolha. Paulo não tinha mais escolha aqui. A graça não só chamou Paulo, mas prendeu ele para sempre. A missão de Paulo não era uma escolha. É um dom chamado daquilo que Deus me confiou. Aquilo que Deus confiou a Paulo. O que Deus tem confiado a vocês, irmãos? A pergunta dessa noite é: o que Deus tem confiado a vocês com cadeias? Paulo tinha 2 algemas, 2 cadeias. A externa, que era as cadeias de Roma,
que eram visíveis, mas Paulo também tinha cadeias, algemas invisíveis da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E as algemas que definiam Paulo não eram as cadeias de Roma, mas a da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nos define, não é o tempo que nós estamos vivendo, não é o que nós estamos fazendo, e sim aquilo que nós estamos presos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava preso porque o Império Romano era forte, mas porque o Evangelho dentro dele era muito mais forte do que as algemas de Roma. Sabe, irmãos, quando nós estamos presos em qualquer coisa, Jesus vem e troca as nossas algemas pelas algemas da graça, nenhuma algema sobrepõe a algema de Cristo. Nada nas nossas vidas sobrepõe as algemas de Cristo, nenhuma prisão, irmãos. E uma vez um homem capturado pelas algemas da graça, nenhum império pode liberá-lo, nada, não era o império romano que podia liberar Paulo, porque Paulo era prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo. A responsabilidade do ministério, lá no versículo 2 que nem eu li, Paulo fala sobre um chamado, a responsabilidade não dada a ele opcionalmente, mas imposta pelo Espírito Santo. Deus está dando chamados aqui nessa noite, sem opção. Não é aquilo que você quer, né? Às vezes eu falo assim, eu quero, todo mundo quer ser do louvor, né? Até subir, né, Eric? Só o Eric sabe, né, Eric? Mas é outro ministério aí que também, eu tenho visto o fruto de tudo isso, né? Tem sido bênção toda noite, né? Ar-condicionado com bateria, você pegou um tempo top, cara. Os negros emagreciam lá dentro, você acredita? Não, olha lá, o pastor é contra, eu também acho. É sauna ali, ó. Chegava a suar, você não viu o baterista lá. Mas nós estamos em evolução, sabe? E essa responsabilidade que o Espírito Santo está nos impondo, irmãos. Qual é o teu chamado? Nós ficamos procurando, sabe? Geralmente, irmãos, alguma coisa vai arder o teu coração. O que tem feito com o teu coração pegasse fogo? Ali acabou de subir aqui falar das crianças, né? É o chamado dela, né? Como diz o outro, cada um vai vender seu peixe. O pastor acabou de falar lá em cima, o chamado do pastor é Life Group, cara. Ele quer, sabe, que nós possamos, assim, encher essa cidade de Life Group. Amém? Cada canto da cidade aí, tem um. E o que nós precisamos hoje? Cadê os chamados a serem líderes? Deus não está te dando opção, irmão. Você fica pensando, eu não vou abrir a porta da minha casa, porque é difícil, puxa, eu vou ter que fazer comida toda quarta-feira, eu vou ter que gastar tempo, eu vou ter que... Não, meu irmão, qual é o teu chamado imposto pelo Espírito Santo? Nós não temos escolha mais. Paulo está falando que Deus o chamou à responsabilidade de viver o chamado, sem se importar aonde esse chamado vai te levar, irmão. O ministério de Paulo levou ele para a cadeia. Tem gente que quer ir para Orlando, né? Ninguém quer ir para o Marrocos, para o Egito, né? Para a China. Aonde esse chamado, essa responsabilidade vai te levar, irmãos? Eu não sei. Mas nós devemos viver as algemas dessa graça, irmãos. Ser preso ao nosso ministério, sem opção. Quem quer isso? Quem quer ser escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo, irmãos? Eu tenho vivido essa prisão, sabe? E é uma prisão, porque a gente tem uma coisa de falar de prisão como uma coisa ruim, né? E realmente é. Mas ser prisioneiro de Cristo, meu Deus. Como eu amo ser prisioneiro de Cristo, irmãos. Um lugar que nós não temos mais vontades. Sabe, a ausência de grilhões não quer dizer que somos livres. Nós sempre estaremos presos a alguma coisa.
Ah, Max, eu não sei se eu sou prisioneiro de Cristo. Se você não é prisioneiro de Cristo, você é prisioneiro de alguma coisa. A escolha, não tem escolha, irmãos. Tem gente que aceitou Jesus, fala assim, eu vou ver, viu? Eu vou ver se eu vou no gospel no domingo. Eu não sei se eu frequento live, porque quarta-feira eu estou muito cansado, eu chego... Meu irmão, eu vejo pessoas assim, né? Os líderes de live sabem disso, que pessoas que vão direto do trabalho, cansado, né? E é por isso que a gente acaba fazendo alguma coisa para comer, né? Alguma coisinha assim, porque a gente sabe que as pessoas vão direto do trabalho, sabe? Sem tomar banho, porque querem estar ali. É um lugar onde nós nos reunimos em comunhão, um lugar gostoso, agradável. Não é gostoso estar no live, irmãos? E a estratégia, eu já falei para vocês, a melhor estratégia que nós temos, né, para não faltar no live, eu vou ensinar vocês agora nessa noite. Pega o caderninho e anota aí, ó. Faz na tua casa. Você não pode faltar. Tem dia, irmãos, né, amor? Tem dia que a Fabi chega do trabalho assim, ó, rastejando. Sabe aquela quarta-feira que a gente fala, Jesus amado, me ajuda, mas aí eu olho para as minhas mãos, nós estamos presos com Cristo, sabe? Pessoas vão vir na minha casa e a gente vai preparar, arrumar a casa, e até é bom, né, amor? Quarta-feira é dia de faxina também. A gente arruma a casa, sabe? Limpa banheiro, né, amor? É uma correria, faz comida, cara, e as pessoas começam a chegar, irmãos. Usa essa estratégia. Não tem live na tua casa? Fala, eu quero. Você nunca mais vai faltar. Como é que eu vou faltar? Vou ficar no quarto trancado lá? Não tem como, cara. Aí você tem que estar ali, cara. E é com o maior prazer do mundo que eu aprendi, sabe? Que abrir as portas para um life group é abrir as portas para Cristo sempre. Sabe? Isso muda o ambiente da nossa casa. A nossa casa fica, né? Quantas vezes bate no nosso portão, né? O Ada também passa por isso, né, Adão? Bate no nosso portão lá pedindo as coisas, cara. Puxa, eu vou colocar uma placa na porta da minha casa que nós temos. Eu não tenho ainda uma placa, um banner, alguma coisa falando que ali nós nos reunimos nas quarta-feiras como igreja, sabe? E a gente vê que vira um ponto de referência a sua casa. As pessoas querem estar, irmãos. Anotou no caderninho? Procura seu líder, multiplica. Eu não vou falar agora, mas até dezembro, vai pensando, abra a porta da tua casa. Irmão, a gente sempre fala, né, amor? Vai na força do life. Tem quarta-feira que veio o bálsamo, sabe? Assim, fala assim, pastor, deixa que eu faça as coisas. Uau! Uau! E eu fico despreocupado, né, amor? Aí a gente senta lá no sofá e fica esperando o Adatame chegar lá. Glória a Deus. Irmãos, se nós não estamos presos com Cristo, nós estamos presos às outras coisas. O que te prende nessa noite? O que te prende nesse mundo? O que te prende, irmãos, e te impede de transferir essas algemas de Cristo para a tua vida, irmãos? O que te prende? É trabalho, irmãos? O que te prende? Dinheiro? Quem não precisa de dinheiro? Quem não precisa trabalhar aqui? Já está com a vida ganha. Eu só conheço o pastor Nando. Nós sabemos, né, as lutas, né, pastor Maurício, pastor Sérgio, né? E todos aí, trabalhar é importante, irmãos, mas nós não podemos ser escravos, algemados a isso, sabe? E isso é uma das coisas, né? Sabe, quando nós escolhemos alguma coisa na nossa vida, que no mundo a gente tem a escolha, quando nós escolhemos ter uma vida saudável, irmãos, nós passamos a tirar aquelas amarras de nós. Nós éramos escravos do McDonald's, da Coca-Cola, do miojo, né? Por que vocês estão olhando para mim com essa cara de desconfiança? Porra, elefante só come mato, é gordinho também, pô. Eu como alface, cara. Olha lá, estão vendo? Ficam me julgando. Mas, irmãos, quando nós fazemos uma escolha por ter vida saudável, sabe, nós
trocamos as algemas, tiramos as algemas dos processados, ultraprocessados, refrigerante. Quer envelhecer com saúde, irmãos? Não faça que nem eu, tô brincando. Tô brincando. Mas, irmãos, nós precisamos. Quem aqui está escolhendo fazer faculdade ou fazer? A pastor Fabi estava lá em casa, né, sem fazer. Eu não estou fazendo nada, eu vou fazer mais uma faculdade. Está lá, ó, mais uma, entendeu? A noite toda lá, misericórdia. Mas tem um preço a ser pago, né? Tem um preço, irmãos. Nosso casamento. O casamento é um dos melhores exemplos, né? Quando nós dizemos sim, não é um sim que eu dei para Fabiana, mas é um não para todas as mulheres do mundo, irmão. Sabe quando eu escolho Cristo, não é um sim para Cristo, é um não para todo o restante do mundo, para o pecado, para o orgulho, para a vaidade. Aonde nós estamos presos? Quer trocar de algemas essa noite? Você veio no lugar certo. Livre-arbítrio, irmãos. A palavra diz sobre livre-arbítrio, né? Muita gente fala sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Irmãos, em Cristo não existe livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio do mundo, onde eu faço o que eu quero, torço para qualquer time, né? Torço para a Ponte, qualquer time aí, entendeu? Sabe, coisa de maluco, cara. Torcer para a Ponte, nunca ganhou nada, cara. Misericórdia. Mas é escolha de algumas pessoas. Estão presos. Aí tem um livro ainda lá em cima, né? Eu nunca abri o livro. Vocês sabiam que lá em cima tem um livro da história da Ponte Preta? Vocês sabiam disso? O pastor deu para mim ler, não tem nada escrito na história. Tem 200 páginas em branco. Está gravando isso? Está gravando? Ai, meu Deus do céu. Os caras vão me pegar aí fora, hein, cara. Corta isso aí, cara. Mentira, a Ponte Preta é macaca querida. Esse cara é brabo. Sabe, irmãos, nós sermos prisioneiros de Cristo, falarmos que nós somos prisioneiros de Cristo, e nada mudou na nossa vida. Quantas vezes a gente se depara com pessoas, né? E eu tenho encontrado, agora eu estou trabalhando na rua, tenho encontrado tantas pessoas, faziam 10 anos que eu não via, cristão, continua do mesmo jeito. Não é, pastor? Cara, do mesmo jeito, falando os mesmos palavrão, cara, eu fico olhando e falei, meu Jesus amado, cara, você continua na igreja? Não, firme e forte e tal, cara, mas você fica olhando e falei, cara, as algemas de Cristo em nós, irmãos, nós precisamos mudar. E você sabe quem mais pode falar sobre as nossas mudanças, irmãos? Quem vive com a gente. Eu cheguei na igreja que poucas pessoas me conhecem a fundo. O Max é top, né? O pastor Sérgio, o pessoal é top. Olha o Samucão, pinta cabelo, entendeu? Top. Mas, cara, só quem convive com a gente sabe das mudanças que nós sofremos pelas algemas de Cristo, irmão. E eu perguntava para a Fabiana sem medo, amor, eu mudei? Não responda. Estou brincando, mas ela é a pessoa assim que está perto de mim. Saber se o pastor Nando mudou, a pastora Renata mudou, é vocês dois. É impossível eu falar que eu tenho algemas de Cristo na minha vida e eu continuar sendo a mesma pessoa. Tudo mudou em mim. Até os pecados vão mudando, vão diminuindo, irmãos. Não tem como ser escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo e levar a mesma vida, porque nós não temos mais livre-arbítrio. A nossa vontade acabou, morreu a nossa vontade. A vontade é fazer a vontade de Cristo. Quando perguntaram para Jesus, né, qual que era a vontade de Jesus, ele falou assim, a minha vontade é fazer a vontade do Pai, é do Pai. Eu não estou aqui, a gente, né, cria um certo romantismo, a poesia que Cristo amou, né, porque Cristo realmente nos amou, Cristo veio porque Ele é amor, mas quando perguntam para Ele, Ele fala, porque eu vim fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é ter esses grilhões dos nossos braços, os grilhões de Cristo em nós, irmãos, é deixar de ter vontade. Sabe,
A graça mudou alguma coisa em você? Ou você continua a mesma pessoa? Cometendo os mesmos erros, sendo a mesma pessoa orgulhosa? E eu estou falando aqui de pecados de igreja. Porque na igreja não é para ter adúltero, não é para ter assassino, né? Às vezes aparecem uns na televisão lá, você fala, não, esse cara não é crente não, né? Mas cara, os erros que a gente, os pecados que nós temos cometidos é orgulho, soberba, vaidade, irmãos. E como isso tem chegado, não aqui em Campinas, que aqui não tem essas coisas, né? Mas a gente vê tanto por aí, a vaidade das pessoas, a soberba, pessoas sem humildade, sabe, desrespeitosa, gente chata. Quem está preparado para cuidar dessas pessoas? Jesus quer levantar discipuladores, irmão. Sabe, o chamado de Deus nunca é egoísta. Efésios 3:1 diz assim: nunca foi para se envaidecer, mas em favor de vocês. A prisão de Paulo era em favor de vocês, gentios, os efésios. Sabe, irmãos, Deus me chama para quê? Para mim ser o super poderoso, super crente, colocar capa. Não, irmãos, toda vez que Deus te dá um ministério, te dá um chamado, irmãos, a visão de Deus sempre vai ser coletiva. Quem vai usufruir do meu chamado são vocês, não é para mim. Chamado não é para nós, irmãos. Chamado é coletivo. Deus olha para a igreja, Deus olha para as pessoas. Sabe, Deus nunca chama você para abençoar você, irmãos. É para você abençoar as pessoas, né? Deus fala para Abraão, sê tu uma bênção, né? Deus não estava falando, você vai ser uma bênção. Não, Ele estava ordenando a Abraão, sê tu uma bênção. Quando Ele me chama, não, você vai ser abençoado. Não, sê tu uma bênção. Mateus, sê tu uma bênção. Samuca, sê tu uma bênção. Eu preciso ser a bênção na vida das pessoas. Até eu entender isso, eu vou vir aqui, ai Senhor, me ajuda, ai Senhor, eu estou precisando. As minhas orações sempre vão ser essas, até eu entender que o meu chamado é ser uma bênção na vida das pessoas. Às vezes o meu chamado é dar abraço, irmãos. É sentar para escutar e aconselhar, é ter tempo de mesa, é fazer comida na quarta-feira, na terça, no sábado, sabe, para a gente ter mesa. Eu gosto de mesa, irmãos. É servir. Eu não entendo isso, cara, eu não vou me pregar, não. Eu gosto da mesa, entendeu? A comida é... Poxa, eu não consigo, pastor. Eu gosto de comer, cara. É bom, não é? É bom sentar na mesa, a gente conversar, né? Sabe, irmão, o chamado é dizer sim. Eis-me aqui, servir, e eis-me aqui, e servir, e eis-me aqui. Sabe, o verdadeiro homem que entende seu chamado, irmãos, ele nunca vai escolher a sua missão, ele vai se render àquilo que Cristo está te dando, irmãos, está te impondo. Para de ficar lutando, irmãos, com o seu chamado, sabe? Eu não sei, ficar dando aula de João sem braço, eu não sei, você sabe. Se você não sabe, o Espírito Santo vai te falar hoje, somente se renda a Ele. Seja prisioneiro de Cristo, irmãos, é a melhor escolha que você vai fazer nessa noite. Sabe, Saulo, perseguidor da igreja, foi pego por Cristo no meio do caminho de Damasco, mudou para Paulo. Perseguido pelo mundo, preso agora, mas algemas de Roma não definem mais quem ele é, muito menos tudo que ele viveu, até encontrar-se com Cristo. Irmãos, tudo vai mudar na nossa vida quando nós encontrarmos verdadeiramente com Cristo, Ele trocar as suas algemas. Paulo nunca mais foi o mesmo homem. Sabe, e o chamado sempre vai vir com aquele friozinho na barriga, eu não sou capaz, sabe, às vezes você fica pensando, como é que eu vou ser líder de life, como é que eu vou ser líder, como é que eu vou participar do louvor, como é que eu vou participar do Skids, irmãos, Deus não escolhe as pessoas capacitadas nesse mundo, irmãos, eu vou esperar ele fazer uma faculdade de teologia, para colocar lá para cuidar das criancinhas de 3 anos, irmão, somente vai, o chamado já vem junto, já vem pronto com você, sabe, eu lembro o Tiaguinho, cadê o Tiaguinho?
foi para o Rio de Janeiro, ele falou, nunca tinha evangelizado, estava com medo, né, Tiago? Ele falou, estava com medo. Eu lembro do testemunho dele. Cara, você chega nos lugares, só abre a boca, tudo vai fluir dentro de você. Não é você, sabe? O seu chamado não tem a ver com você mais. Deus te chamou, você, cara, pode botar essas algemas em mim, o restante é com o Espírito Santo, não tem mais nada a ver com você. Eu não sou capaz de ter um life na minha casa, porque, puxa, como é que eu vou, às vezes a gente tem que entrar, né, mediar, algumas coisas que não são bíblicas ali, puxa, mas eu não tenho conhecimento. Você acha que eu tenho, irmão? Você acha que eu tenho conhecimento suficiente para cuidar de gente, irmãos? Quem me capacita é o Espírito Santo, não tem mais nada a ver comigo, irmãos. Tem nada a ver comigo, é com Ele. Eu só disse sim. Quer ser pastor? Sim, entendeu? O que você tem direito? A nada. O nego quer ter pastor, quer ser pastor. Você não tem direito a nada, só algemas. Algemas de Cristo, irmãos, e o resto é com Cristo, é com o Espírito Santo na tua vida. É Deus que vai colocar palavras na sua boca, é Deus que vai te colocar sabedoria, irmãos. É claro que você não vai ficar lá esperando, o Eider fez a chamada aí, vamos ler a Bíblia, né, gente? Para depois não ficar falando aí, que nem não pode falar nome, né, está gravando, né? Estão falando que, né, que Deus é um só, depois não é, e depois é. Misericórdia, cara. Vamos ler Bíblia, vamos buscar conhecimento. Sabe, não sou capaz de discipular. Você acha que eu sou? Né, pastor? Deus está dando tanta graça, pastor Sérgio, para me discipular, que eu sou o cara, acho que o mais embaçado, né? Irmãos, não tem nada a ver com a gente, sabe? Deus vai te trazer cada discípulo, assim diz o pastor, né? Meu irmão, não vai vir só gente bonitinha, prontinha. Que belezinha que é discipular o Ada, né, cara? É top. A Tamires é com a Fabiana, viu? Com a pastora, com a Fabi. Eu não me intrometo, mas eu sei que o Ada sofre. Brincadeira. Brincadeira. Mas, irmãos, Deus não vai trazer só pessoas bonitinhas, vai trazer pessoas difíceis. Sabe por quê? Porque eu sei que eu fui e continuo sendo uma pessoa difícil. Você acha que ele vai trazer só pessoa bonitinha e falar assim, olha o que você faz com o pastor Sérgio, agora eu vou fazer com você. Não é verdade, pastor Nando? Sabe, eu não sou capaz de discipular ninguém, você é, irmãos. Aliás, quem aqui não é discipulado ainda? Todo mundo, olha lá, estou vendo uma mãozinha levantada. Quem aqui não, olha lá, Arlene, quem aqui não tem discípulo? Quem aqui não discipula ninguém? Cara, pastor, está vendo as mãozinhas levantadas aí, pastor? Tem um monte de gente que não discipula ninguém, a gente precisa arrumar um problema para eles. Vocês estão muito folgados, cara. Olha lá, ó, a Julie, né? Quem mais aí, ó, não tem discípulo? Vocês precisam discipular, irmão. Sabe por quê? Porque o discipulado vai te fazer crescer. O discipulado só me fez crescer, irmão. Porque como é que eu vou chegar? Eu vou chegar lá no discipulado de casal, cheio de problema com a Fabiana. Não, primeiro eu tenho que resolver. Eu lembro uns anos atrás, você lembra, amor? Eu posso contar a história? Posso. Eu vou contar. As minhas histórias são sensacionais. Eu estava falando com a Fabi, né? E falando com outra pessoa, né, amor? Aí eu mandei para essa outra pessoa. Falei assim, e aí, gatinha, vamos almoçar? Veio no celular, só dá mancada. Você tá louco, Max? E a Fabiana, por acaso, pegou meu telefone, né? E a gente estava indo num discipulado lá em Paulínia, você lembra, amor? E a Fabiana braba comigo, não conseguia me explicar. Porque eu não falei nada para ela na hora, né, cara? E, cara, antes da gente entrar, a gente parou na porta, né, um pouquinho antes, falou assim, amor, a gente precisa se alinhar, filha. Como é que a gente vai entrar? Se cair um demônio lá, eu jogo para você. Eu vou embora, eu falo que eu tenho que, sei lá, ver o óleo do carro. Entendeu, irmãos? Isso nos desafia a ter alinhamentos diários com as pessoas, irmãos, a sermos melhores, a sermos santos. Como é que eu vou sentar com um cara para falar de vida conjugal, para falar de vida financeira, irmãos, sendo que a minha vida está uma bagunça? Ser discipulador é desafiador, irmãos.
Então por isso que eu estou falando, se você não tem um discípulo, almeje por ele, procura seu líder essa semana, fala assim, eu quero um discípulo, cara. Primeiro que chegar na porta lá, você já dá para ele. Amém? Vamos colocar essa visão em prática, irmãos? Isso é desafiador. Paulo diz que nada pode prendê-lo, porque já está preso pela graça. Estamos diante de um homem rendido a Cristo, irmãos. Quem aqui é rendido a Cristo? Sabe, Efésios 2, 19 e 22 diz assim, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Sabe por que Paulo estava preso, irmãos? Nada prendeu mais as pessoas do que a verdade. A grande maioria das pessoas estão presas porque foram condenadas pela verdade. E Paulo não era diferente, só que era controverso a prisão de Paulo, porque ele estava falando a verdade. Sabe o que Paulo estava falando aqui? O que incomodou e mandou Paulo para a prisão, irmãos? Ele estava mandando uma carta aos gentios, aqui aos Efésios, falando que Deus não era mais geográfico. Deus, ele não habitava mais no templo, não precisava mais ir para Jerusalém. Paulo estava, você pega a carta de Efésios ali, ele está falando um monte de coisa, ele estava, sabe, ele estava tirando todo o monopólio da religião daquela época. Isso incomodou, irmãos, a verdade por inteira, ela incomoda tantas pessoas, sabe, e não que não tivesse promessa para os gentios, né? Lá em Gênesis 12, 3, diz que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isaías, profeta messiânico, 49, 6, diz assim, o Messias seria a luz dos gentios. Salmo 67, 3, todos os povos louvam a ti. Todo um sabia que os gentios faria parte dos planos de Deus, todo gentil sabia, mas o que revoltou os religiosos da época? A verdade pura e plena. O monopólio religioso acabou. Efésios 3, 6 diz assim, gentios agora são filhos de Deus. Efésios 2, 14 e 15, cordeiros da promessa. Não precisa mais de lei, não precisa mais de templo, o fim da lei é Cristo. Paulo estava falando a verdade ali, irmãos. Efésios 2, 21, 22, não precisa mais de templo em Jerusalém. Gentios são templo do Senhor também. Deus não está mais em lugar, Deus não é mais um povo, não é de um povo exclusivo, um território exclusivo, não é mais... Paulo está falando que todo aquele que nele crê, seja ele de qualquer país, de qualquer lugar, de qualquer linhagem, que crê no Filho e no poder do sangue de Jesus Cristo, é filho, herdeiro e virou habitação de Deus. Deus não é mais geográfico, irmãos, Deus não é exclusivo de um povo. Sabe, o que mais liberta as pessoas das algemas desse mundo e traz para as algemas de Cristo, irmãos, são verdades integralmente ditas, sabe? As meias verdades, Paulo podia colocar meias verdades aqui, entendeu? Paulo não estaria preso se ele coloca meias verdades aqui, mas Paulo está aqui quebrando todo o sistema religioso, irmãos. Paulo quebra o sistema religioso e cala os políticos daquela época. Paulo fuzilou toda a religião judaica, irmãos, falando que não existe mais povo de Deus, todos aqueles que crê no Filho, irmãos, se torna um só povo, uma só carne, uma só igreja, um só batismo e um só Deus para todos. Deus quebrou tudo, irmãos. Sabe por que prenderam Paulo? Que ele foi corajoso de pregar o evangelho inteiro. Ele foi corajoso de pregar toda a mensagem de Cristo. Sabe, irmãos, às vezes a gente chega para as pessoas, estão chegando na igreja, tal. É claro que a gente tem que ter muita sabedoria, tal. Chegam pessoas de várias religiões, né? A gente tem que ter muito cuidado. Mas que a verdade tem que vir à tona, uma hora tem que vir, irmãos.
senão vai você e a pessoa para o inferno. A pessoa acha que está salva, porque você está falando meias verdades, sabe, passando a mão. Não, tudo bem, não tem problema, entendeu? Não tem problema você ficar fazendo isso, não tem problema, sabe, é uma vez por semana que você vê pornografia, não tem problema, cara. Não, a gente vai se libertando disso. Irmãos, toda mentira, toda meia-verdade, irmãos, vai te levar para o inferno. E nós somos mensageiros da verdade por inteira de Cristo, irmãos. Que não há salvação fora de Cristo, que não há algemas de Cristo e do mundo. Só uma algema pode estar nos verdadeiros cristãos, e são as algemas de Cristo. Não tem negócio, não, eu não posso estar com um pezinho lá fora e outro. Irmãos, sejamos verdadeiros. Sabe, Paulo foi preso porque o evangelho derruba muros da religiosidade, onde ditam quem vai para o céu, quem pode ceiar, quem pode pregar, quem tem acesso a Deus. Paulo acaba com tudo isso. Paulo fala que Deus tabernaculou um homem, Jesus Cristo, e através do sacrifício de Cristo, hoje Ele está dentro de nós, de qualquer um que passou pela cruz de Cristo, irmãos. É de qualquer um que passou pela cruz de Cristo, irmãos, que crê em Cristo. Sabe, irmãos, nós vamos nos tornar impopular. Essa igreja estaria cheia, né, pastor? Se a gente estivesse dizendo meias verdades aí, vem para cá, vai dar tudo certo, vai. Cara, o evangelho não é esse, irmãos. A sua vida vai dar certo, vai, irmãos. Algumas coisas, quase tudo, irmãos, mas nós não vivemos pelas coisas externas que acontecem, porque Deus faz algo tão poderoso dentro de nós, irmãos. Miserável homem que eu sou, se eu esperasse só as coisas desse mundo, irmãos. Paulo estava de olho numa coisa lá na frente que ninguém entendia. Paulo está preso então por pregar a verdade? Sim. Irmãos, nós vamos nos tornarmos impopulares pregando a verdade. E se isso nos trouxer impopularidade, nós vamos continuar pregando a verdade. Só há um caminho, só uma verdade, só há um Deus, só um batismo, só um lugar, só há uma prisão de Cristo para nós. A palavra nada mais prendeu neste mundo do que a verdade. A palavra toda, sem omissão, ela incomoda demais as pessoas que pregam as meias verdades. A verdade matou Jesus Cristo. Sabe por que a verdade matou Jesus Cristo? Porque ele falava a verdade. Eu sou filho de Deus. Cara, vamos matar esse cara, é louco. Cara, não, eu sou filho de Deus. Isso matou Cristo. Chocou os religiosos. A meia-verdade deixa as coisas como estão, mas a verdade inteira muda tudo. Começando por dentro, irmãos. E depois todo o nosso redor. A verdade por completo, irmãos, ela mudou a minha vida. Sabe, é fácil você ver mulheres na igreja, né? Sem a família, sem os maridos, né? Mas, irmãos, eu vou falar agora com os homens. Quando os homens verdadeiramente se convertem, irmãos, a família toda vem. Você não vê um homem aqui, raramente você vai ver um homem sem a família. Quando a verdade liberta o homem, irmãos, vem filho, vem mulher, vem sogra. Irmãos, vocês estão entendendo o peso do chamado que o homem tem? E sobre a mulher também. Mas quando o homem se converte, irmãos, homens, vamos se converter de verdade? Em nome de Jesus. Eu pregando a verdade por inteiro, eu vou ter problemas? Claro que eu vou ter, irmãos. E Jesus nos afirma disso, né? No mundo tereis aflições, sofrerão perseguições por causa do meu nome. Mas pregar a verdade por inteiro me coloca no trono da salvação, ainda estando deste lado da vida, irmãos. Eu estou aqui nesse plano de vida, mas já sou colocado no trono, irmãos. Pregando a verdade, integralmente, pura.
Romanos 14, 7 e 8 diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nem morre para si mesmo, porque se vivemos é para o Senhor, se morremos é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo traz uma reflexão para nós, né? Eu acredito que Paulo, estando preso ali, né? Vamos lá, eu estou me colocando no lugar dele, porque eu acho que Paulo não pensou isso, mas eu pensaria. Sabe, por que eu estou aqui, Senhor? Eu estou falando a verdade, eu estou pregando, eu deixei tudo que, sabe? Mas Paulo pensa diferente da gente, né? Paulo sempre vai pensar assim: eu não estaria aqui se eu continuasse sendo discípulo de Gamaliel. Eu não estaria aqui se eu continuasse a perseguir a igreja. Eu não estaria aqui se eu continuasse a ser aquele fariseu orgulhoso. Eu não estaria aqui se Cristo não tivesse encontrado comigo no caminho de Damasco. Sabe a importância de você encontrar com Cristo no meio do caminho, irmãos? Porque aonde Deus vai te levar, você jamais vai estar se você não largar tudo, irmãos. O que você precisa largar nessa noite para estar no lugar onde Cristo quer te levar? E não se importando aonde Ele quer te levar. Eu não me importo mais, sabe, irmãos? Deus vai nos levar a lugares bons, a lugares nem tão bons, mas não é de olho no lugar que Deus vai me levar, mas é de olho naquilo que Deus confiou a mim. Paulo estava preocupado com aquilo que Deus confiou a ele. Colocou as algemas da graça sobre a vida de Paulo, irmãos. E nós entendemos porque Paulo fala, né? O viver é Cristo e morrer é lucro. Eu vivo para Cristo, sabe, irmãos? Será que nós passamos a nossa vida inteira procurando algo pela qual nós possamos viver? E Paulo procurou isso, e ele viveu por Cristo. Depois de tantos anos, ele encontrou algo que foi capaz de fazer com que ele morresse por aquilo. Será que Cristo é suficiente para você, não só para que você viva por Ele, mas que você esteja disposto a morrer por Ele? Será que se entrar alguém armado aqui e falar assim: nega Jesus, será que eu não abro esse batistério, entra aqui debaixo, entendeu? Irmãos, é muito sério isso. Não é só encontrar algo para você viver por ela, mas que você esteja disposto a morrer por ela. Amém? Temos escravos, prisioneiros de Cristo aqui nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, eu creio que Cristo está aqui. E hoje é dia desse encontro. Você que não teve esse encontro ainda, que está pensando ainda em tantas coisas, mas essa noite é a noite de nós trocarmos de algemas. É impossível você ser escravo de alguma coisa, irmãos, ainda nesse mundo, e falar que você é escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo, irmãos. Não tem como, é incompatível. Sabe, Cristo quer colocar uma algema de um chamado sobre a tua vida. As algemas de Cristo me tiram do adultério, da pornografia, do ódio, do orgulho, do rancor, da falta de perdão, do desamor. Se você tem sofrido isso, irmãos, bem possivelmente você ainda não foi algemado com as algemas da graça de Cristo. Você ainda tem ódio das pessoas, irmão. Aí eu não converso com... Cara, não existe, cristão não tem essas coisas. Eu não converso com fulano, eu não converso com Bertano. Aí eu briguei com não sei o que na igreja. Meu irmão, é noite de reconciliação. Hoje você vai largar as algemas desse mundo para colocar as algemas de Cristo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que você seja guiado, que você seja direcionado somente por Cristo. Você não tem mais vontade. Quem não quer mais ter vontade? Nem todo mundo tem coragem de falar: eu não quero ter mais vontade. E é difícil falar isso: eu não quero mais ter vontade. Eu quero viver a vontade de Deus. Irmão, se você ler a Bíblia essa semana, você vai entender a vontade de Deus, né, Rei? É difícil demais, irmãos. Mas é o que Paulo estava vivendo. Sabe? E as algemas de Cristo, essa semana eu estava refletindo, meditando a respeito de ser livres em Cristo. Porque a palavra mesmo diz isso, né? Se verdadeiramente
fores libertos pelo Filho, verdadeiramente sereis livres, né? Mas as algemas de Cristo estão sobre nós. E eu pergunto para Deus, livres do quê? O que as algemas de Cristo faz em mim, Senhor? Sabe que as algemas de Cristo em cima de nós, ela livra este mundo de quem nós somos. Sem as algemas de Cristo, você imagina quem você é capaz de ser, irmãos? Eu estou falando aqui que pessoas que poderiam ser assassinas, adúlteros, enganadores, mentirosos, maus pagadores. As algemas de Cristo sobre a minha vida, irmãos, ela me impede de ser mau marido, ela me impede de ser um mau pai, ela me impede de ser um servo ruim. O mundo está livre de quem o Max é. As algemas de Cristo me impedem que a minha natureza venha à tona nesse mundo, irmãos. O mundo está livre do Max. O mundo está livre de você? Você continua sendo a mesma pessoa? Leva uma fechada no trânsito, fala palavrão, xinga, quer descer para brigar. Quem tem a algema de Cristo não pode mais fazer isso. Sabe, e as prisões de Cristo, irmãos, a prisão de Cristo é a única prisão diferente de todas as prisões que nós vamos ver, todas as algemas que nós vamos ver. Eles colocavam as pessoas, colocam hoje, encarceram as pessoas e a chave não fica com a pessoa. Mas as algemas de Cristo não, ela vai algemas junto com a chave. Você se liberta a hora que você quiser. Por isso tem muita gente chegando e saindo, não suporta essas algemas, irmãos. Mas eu quero convidar você que está aqui nessa noite, que são prisioneiros de Cristo, a jogar essa chave fora. Fazer esse compromisso com Deus, a nunca mais, e jogar num lugar que você não saiba mais. Porque todas as vezes que você pensar e sem ser quem você é, você vai lembrar que você jogou a chave dos seus grilhões de Cristo fora. Paulo jogou fora, irmãos. Eu quero que você saia do lugar, você quer jogar essa chave fora. Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu quero as algemas de Cristo na minha vida sem chaves. Eu não quero mais libertar-me dessas algemas. Eu nunca mais quero retroceder, voltar atrás. Em nome de Jesus. Todo mundo já jogou a chave? Sabe, Paulo estava diante de Agripa. E Agripa falou assim: eu tenho poder para te libertar, você é meu prisioneiro. E os religiosos falavam assim: você é o nosso prisioneiro. E Paulo falava assim: vocês não estão entendendo, eu quero ir para Roma. Paulo queria ser julgado em Roma, porque Deus tinha dado uma palavra para ele que ele morreria em Roma. Quem ia fazer essa loucura? Max, você não vai para o Campo Grande hoje, você vai morrer. Não, eu quero. Não, irmãos, Paulo, ele queria ir para Roma porque Deus tinha dado uma palavra para ele. Em nome de Jesus.